Está começando o programa Pro Saúde, programa feito para você aprender mais sobre saúde e, claro, aplicar na sua vida e na vida da sua família. Hoje, vamos continuar falando sobre a postura, alongamento e fortalecimento muscular. Daremos continuidade também sobre o tema Melhor Idade, com o Dr. André Borba, que vai estar mostrando a tecnologia a favor do rejuvenescimento e como foi a sua participação num congresso realizado lá na Europa. E agora, vamos começar o nosso bate-papo sobre uma doença que envolve muitos mitos e curiosidades. Bom, eu presumo que você já tenha almoçado, porque o que vamos falar agora é sobre o seu pós-almoço. Sabemos que a alimentação é um dos instintos mais veementes do ser humano e também uma das coisas mais prazerosas que nós temos. Agora, quando isso vem acompanhado de uma indigestão, mal-estar, queimadura, aí não é nem um pouco bom, não é mesmo? Pois é, hoje vamos falar sobre a gastrite e tudo que se refere a ela. Quem vai estar explicando sobre essa doença pra gente é a doutora Elaine Moreira, que é gastroenterologista da Clínica Gastro Center, aqui de Pontes Lacerda. Doutora Elaine, fala pra gente então, o que é a gastrite? Bom dia, Carlos. Gastrite é a inflamação da mucosa, que é a membrana que reveste internamente o estômago. Ela acontece quando há um desequilíbrio entre os fatores agressores e protetores do estômago. Ela pode ser causada por diversos fatores. O principal deles é a bactéria Helicobacter pylori, que é uma bactéria tão conhecida atualmente. Sua transmissão é fecal-oral, isto é, significa que ela é adquirida através de alimentos e água contaminada. Ela pode causar tanto a gastrite aguda quanto a gastrite crônica. E os sintomas, doutoras? A gente sabe que são vários, mas o que realmente indica que a gente possa ter gastrite? O diagnóstico de gastrite ele só é firmado através de uma endoscopia e principalmente quando há biópsia da mucosa do estômago, da mucosa gástrica. Quando o paciente tem sintomas tão conhecidos como dor no andar superior do abdômen, sensação de empachamento, saciedade precoce, esses sintomas, eles, quando presentes durante 3 meses, nos últimos 6 meses, é caracterizado dispepsia, dispepsia funcional. É o que a maioria das pessoas tem, dispepsia significa má digestão, que é uma doença, e não uma gastrite. Uma das causas da doença, como você disse, é a bactéria. Mas existem outros elementos que possam vir a causar a gastrite? Tem várias outras causas, Além da bactéria, uma causa muito comum de gastrite é o uso de medicação anti-inflamatória, são os famosos anti-inflamatórios, que são medicações usadas indevidamente em alguns casos, os pacientes automedicam, usam de forma indiscriminada. É uma medicação, atualmente, no mundo inteiro, é a medicação mais usada, mais vendida. E as pessoas, infelizmente, até hoje, se automedicam com anti-inflamatório e, na maioria das vezes, desconhecem os seus efeitos colaterais. O paciente que faz uso de anti-inflamatório, ele pode ter não só uma gastrite, como vir a ter uma úlcera e até mesmo um caso de hemorragia digestiva grave com risco de vida. Bom, e o principal, a gastrite tem cura? Como que é o tratamento para essa doença? A gastrite tem cura, sem dúvida alguma. A primeira coisa que tem que fazer é tirar a causa, Se for, por exemplo, uma gastrite causada pela bactéria, tratar a bactéria, Claro que tem que avaliar o risco-benefício desse tratamento. Nem todo paciente que tem a bactéria tem indicação de tratá-la, Existem algumas contraindicações para o tratamento dessa bactéria. No caso do anti-inflamatório, retirar o anti-inflamatório. Outras causas também, infecção por outras bactérias como tuberculose, sífilis, pacientes que fazem jejum prolongado, pacientes que têm internação hospitalar, grandes queimados também fazem alguns tipos de gastrite, e temos várias outras causas. Depois de identificar a causa, o que vem depois? Como que se continua esse tratamento, doutora? Bem, então primeiramente retirar a causa dessa gastrite, No caso, se for a bactéria, tratar, se tiver indicação, se for uso de medicação, suspender o uso. Posteriormente, usar medicação protetora, Hoje em dia, atualmente nós temos várias medicações específicas, com boa tolerância do paciente, com resultados excelentes, uso de medicação e, além disso, o paciente tem que se adequar a uma dieta e algumas alterações comportamentais. E a gastrite nervosa? Fala pra gente sobre essa doença. Ela existe mesmo? Não existe a gastrite nervosa. O que acontece é que o estresse, a ansiedade, são fatores que, associado a outros, prejudicam, pioram o quadro sintomático do paciente.
Tá? Então, o termo gastrite nervosa é usado indevidamente. O paciente que tem esses sintomas, que geralmente, como eu já disse, dor no andaço superior do abdômen, sensação de empachamento, ansiedade precoce, são sintomas que caracterizam a dispepsia funcional, que é uma outra doença, e não a gastrite. A maioria das pessoas, na verdade, tem a dispepsia funcional e não a gastrite propriamente dita. Volto a dizer, para ter o diagnóstico de gastrite, o paciente tem que ser submetido a uma endoscopia com uma biópsia para ter certeza que realmente é uma gastrite. Doutor, e na alimentação? Tem pessoa, tendo ou não gastrite, algum tipo de alimento, comeu é passar mal. Por exemplo, comer abacaxi ou outra fruta ácida, ataca o estômago. Isso é sintoma de gastrite? Se a pessoa come alguma coisa e sente mal, tem alguma alteração. Não necessariamente vai ser uma gastrite. Ela pode ter uma dispepsia funcional ou uma doença do refluxo gastroesofágico, né, que é uma outra entidade dentro da gastroenterologia, que tem sintomas muito semelhantes e as pessoas, na maioria das vezes, acham que tem, falam, eu tenho uma gastrite, e na verdade ela tem uma dispepsia funcional ou tem uma doença do refluxo. Então, se ela comeu alguma coisa, se sentiu mal, ela tem que procurar um especialista se tem alguma alteração. Doutora Elaine, e a prevenção? Fala pra gente, o que o pessoal de casa tem que ficar atento? Bem, Carlos, em relação à prevenção, as orientações que nós damos são as mesmas para a maioria das doenças gastrointestinais. Primeiramente, evitar alimentos gordurosos, alimentos condimentados, com muito molho, muito tempero. Lembrar que o horário da refeição ele deve ser um momento sagrado, as pessoas devem sentar à mesa, seja sozinho, seja com a família, seja no ambiente externo, mas sentar à mesa, sem pressa, mastigando bem os alimentos, evitar falar no momento da refeição, evitar ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, né? E além disso, evitar alimentos que nós sabemos que são irritantes para a mucosa gástrica, assim como o café, chá preto e chá mate, frutas cítricas, né? Enfim, além disso, evitar bebida alcoólica e principalmente o tabagismo, né? Que ele é definitivamente o tabagismo ele é muito prejudicial. Só para a gente fechar, gastrite nervosa então não existe. No máximo que ela pode ser é um agente que pode despertar ou startar alguns sintomas parecidos com o da gastrite, é isso? Exatamente. Além dessas orientações que eu dei, lembrar que manter hábitos saudáveis de vida, como atividade física regular, isso diminui o estresse, diminui a ansiedade, ter momentos de lazer, evitar estresse, evitar tentar resolver todos os problemas, né? Não só os seus como os da família, que é muito comum. Isso tudo são orientações que nós damos aos pacientes com uma resposta muito boa e isso tudo é adjuvante no tratamento do paciente. Tá? Lembrar que realmente o termo gastrite nervosa ele não existe, ele é usado de uma forma indevida, mas o estresse, a ansiedade, com certeza prejudica o sintoma clínico do paciente. Doutora, gostaria de agradecer muito a sua participação e essa explicação sobre uma doença que envolve tantos mitos. Fique à vontade para as suas considerações finais agora. Obrigado. Bem, obrigado eu, o prazer é todo meu. É uma oportunidade de estar aqui, um prazer imenso estar aqui esclarecendo para as pessoas um pouco mais sobre o que é gastrite, o que são as doenças gastrointestinais. Eu gostaria de deixar um recado para as pessoas não esperarem tanto tempo a procurar um profissional, né? Seja um clínico, seja um gastroenterologista, enfim, quando começarem os primeiros sintomas, procurarem, né? Seja uma orientação, seja uma medicação inicial. Porque o que a gente vê no consultório, que a maioria dos pacientes procuram quando já se passaram 2, 3, 5, 10 anos, né, dos sintomas. E não precisa ficar tanto tempo assim, esperar tanto tempo para procurar o profissional. Procurar, né? Antes a gente orienta, a pessoa tem como prevenir e evitar complicações mais graves posteriormente. Então, lembrar que a prevenção realmente é o melhor caminho. Esse foi o nosso bate-papo com a doutora Elaine, que é gastroenterologista e atende aqui em Pontes Lacerda, na clínica GastroCenter, que é conveniada do Cartão para a Saúde. Lá, você vai ter 50% de desconto nas consultas. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a gastrite, manda um e-mail para a gente que vamos esclarecer para você. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informações para a sua saúde. Não sai daí não!